Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática e Progresso. Depois de um mês, praticamente, estamos voltando agora com uma série de vídeos que irei postar nas próximas semanas sobre função. Não qualquer tipo de função, mas em especial essas duas, sobrejetora e injetora, que são funções diferentes, porém muitos alunos trocam. É normal confundir elas, então por esse motivo, decidi fazer um vídeo mostrando a diferença e irei abordar depois exemplos, pegar questão para a gente treinar mais. Mas aí nesse vídeo iremos pegar conceitos, definições e as diferenças entre essas duas funções. Então, sem enrolação, vamos lá. Começar aqui pela definição. Podemos ver aqui que são duas funções diferentes, né? A sobrejetora e a injetora. Vamos começar com a sobrejetora. Quando uma função vai ser sobrejetora? Quando a imagem, conjunto imagem dessa função for igual ao conjunto contradomínio da função. Pronto. Então, quando isso aqui acontecer, a função vai ser sobrejetora. Lembrando que aqui, esse I é de imagem, F da função, CD é a abreviação de contradomínio, F função, contradomínio da função. Então, na função, nós temos dois conjuntos. Sabemos. E aqui eu tenho alguns elementos, alguns números. Número menos 1, 0, 1 e 2. Por exemplo. E aqui o número 3 e 8. O conjunto do contradomínio. Se isso aqui acontecer, ó, vou estabelecer uma função de modo que ela vai pegar cada valor daqui de A e transformar num valor de B. Vai associar para cada valor de A um valor de B. Por exemplo, menos 1 vai virar 3. Substituindo esse valor menos 1 dentro do domínio, obtém a imagem 3. O 0 vai virar 8. O 1 vai virar 3. E tá bom, esse 2 aqui a gente, por enquanto, pode apagar. E ele não vai ser útil, não. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. Então, o que aconteceu aqui? Nós vimos para cada valor, cada número aqui do domínio, temos um valor no contradomínio correspondente, sendo que nenhum elemento do contradomínio ficou de fora. Ou seja, todas as imagens são, na verdade, as imagens são os próprios elementos do contradomínio. Por isso que o conjunto de imagem aqui, ó, é igual ao CD, contradomínio. Por quê? Porque todos os elementos do contradomínio vão receber flecha. Nenhum vai ficar de fora sem receber flecha. Eles recebem, todos eles. E tem uma característica aqui importante, que é essa aqui. Ó. Tem duas, por exemplo, o elemento 1 e menos 1 estão associados ao 3. Então, nós temos dois elementos do domínio associados ao mesmo elemento do contradomínio. Tem duas flechas chegando no mesmo elemento. Pode acontecer de ter duas ou mais flechas chegando em um mesmo elemento. Na função sobrejetora, isso acontece. Vão receber flechada. E a outra característica é que haverá mais de uma flecha chegando em cada um deles. Em cada um, na verdade, em alguns deles. Nesse caso, 3.
recebeu duas flechadas. Não haverá mais de uma flecha chegando em alguns elementos do contradomínio. Se para números diferentes, x1 diferente, x2, para números diferentes, nós teremos o quê? Imagens também diferentes. Então, se eu tenho dois elementos ali, dois números diferentes, eles vão ter duas imagens diferentes no caso da função injetora. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, usando essa mesma ilustração aqui, elas são diferentes. Então, aqui o que aconteceu? Contradomínio aqui, ó. Cada elemento do domínio vai ter um único correspondente no contradomínio aqui, ó. Cada um do contradomínio recebeu uma única flecha. Não tem nenhum recebendo duas ou três flechadas. E sobrou também. Teve elemento que sobrou. Então, nesse caso, no caso da função injetora, geralmente sobra. Né? Geralmente sobra elemento. Algum elemento fica sem receber a flechada. Então, aqui nós temos função injetora. E aqui as duas características para diferenciar as duas diferenças entre ela e a função sobreinjetora é o que? Na primeira, nós vimos que todos os elementos do domínio do contradomínio, na verdade, vou colocar aqui, acabei de ver, contradomínio, recebem flechada, tá. Aqui, nem todos os elementos do contradomínio recebem flechada. E aqui, outra diferença, aqui nós vimos que haverá mais de uma flecha chegando em cada um. No caso da sobreinjetora, no caso da injetora, cada um recebe uma única, cada elemento. Então, essas são as principais diferenças. Aqui em cima as definições. Aqui a representação na ilustração. E aqui embaixo as diferenças. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Essas aqui são as diferenças entre essas duas funções. Entre esses dois tipos de funções.